Meu senhor e minha senhora, e você também, professor de educação física que está me vendo aí atrás da telinha. Esse vídeo é para vocês dois. Então, se você treina dentro de uma sala de musculação, se você tem um aluno, você é personal de um aluno que é mais de 60 anos, saibam vocês todos que o desenvolvimento motor cognitivo para essas pessoas é muito importante. O reflexo que nós temos, ele vai se perdendo no envelhecimento. E você precisa resgatar algumas situações. Automaticamente o reflexo ele irá melhorar, porque nós não ensinamos o reflexo. Isso vem conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, passa pela juventude e enfim. Chega no envelhecimento, o nosso reflexo vai perdendo. Então, vocês devem entender que o treinamento de força ele é muito importante sim para essa fase, mas o desenvolvimento motor e cognitivo tem uma influência muito importante no físico dessas pessoas acima de 60 anos. Então, meus caros, se vocês estão treinando na sua academia, se você tem o seu aluno e gostaria de fazer algo diferente, desenvolver essa parte motora, então com 2 bolinhas ou 1 bolinha você pode desenvolver aí o seu treinamento. Então, professor, traga novidades para o seu aluno. Sabe que a terceira idade, ele precisa ser explorado ao máximo. Belezinha? Então, o que você vai precisar? De um step, que é esse item aqui. Na academia você encontra. Mas essa tabela de rebote que você está vendo aqui, você não encontra na academia. Esse item eu tive que produzi-lo para atender os meus alunos e as necessidades deles aqui no meu espaço. Mas na academia você encontra aquela caixa de salto, né? Aquela caixa de pliometria. Então, se você pegar uma caixa daquela, colocar um apoio atrás dela e fazer com que ela fique numa inclinação parecida com essa daqui que você está vendo, você consegue desenvolver algumas capacidades com os seus alunos. Não apenas o desenvolvimento motor cognitivo, mas sim o tempo e espaço, o tempo de reação, o controle de força e o mais legal que você vai trabalhar com os 2 lados do corpo, ou seja, o lado direito e o lado esquerdo. Bom, então vamos fazer assim. Então toda vez que você estiver realizando um exercício, você precisa parar para descansar, certo? Beleza, então traga essa novidade para o seu aluno e você procure levar bolinhas. Se você não encontra na academia, que é muito difícil, essas bolinhas aqui são muito fáceis de encontrar, elas são baratas, então você pode carregar aí no seu bolso, o professor também pode carregar aí na sua mochila, e você pode desenvolver isso com ele, vai ser muito atrativo para o seu aluno, ele vai ficar com vontade de voltar, e você tira ele da monotonia. Então vamos lá. Então você pode estar fazendo uma recuperação ativa com esse seu aluno desta maneira, com desenvolvimento motor. Não precisa necessariamente colocar ele numa esteira. É lógico que é muito válido, mas você pode recuperar ele dessa maneira. Você faz com que o cérebro dele continue se movimentando, se trabalhando. Não sei nem se se fala assim, nesse movimentando, se trabalhando. Mas você continua desenvolvendo o cérebro do seu aluno enquanto ele está recuperando. Só que agora de uma forma mais divertida. Bom, então vamos colocar na situação que você terminou o exercício com o seu aluno. Então você procura um espaço lá que fique bom para ele não atrapalhar ninguém, tá? Então você pode posicionar o teu step do jeito que está aqui. Aí o que vai acontecer? Conforme o seu aluno, ou você mesmo, conforme a sua situação, você vai sentir dificuldade por ele estar mais longe ou mais perto. Aí assim você vai trabalhando nisso, tá? Então você terminou o teu exercício, eu vou fazer com uma bolinha só. Então de que maneira que eu costumo pedir para os meus alunos? Pelo menos 10 repetições para cada lado. Então qual é o primeiro passo que você vai fazer? Vamos desenvolver algumas situações de cruzamento, ou seja, você irá desenvolver o lado esquerdo enquanto o lado direito também é desenvolvido. Então de que maneira você irá realizar? Peça então sempre para o seu aluno fazer essa ginástica inicial, para ele, para o cérebro dele compreender o que está acontecendo. Aí depois a gente vai trabalhando as outras questões. Bom, então vamos lá. A primeira coisa, você vai pedir para ele pisar no step, não é para subir no step, tá? Então ele posiciona, ele pisa no step. E o que ele vai fazer com a bolinha? Ele vai bater à frente. E ele volta com o pé para o chão.
Ele irá fazer de novo o passo, bate e pega. Até aqui tudo bem, mas ele pode ter dificuldade com o lado esquerdo. Então muitas pessoas têm dificuldade de desenvolver esse lado. Mas como o nosso cérebro trabalha de forma cruzada, então você está desenvolvendo o lado direito do teu cérebro, que é o lado dominante, mas o comando dele é para a esquerda. E o lado direito, ou seja, o lado esquerdo do cérebro, ele comanda o lado direito, né, que são as pessoas que têm aí o seu lado dominante. Então continue, 10 repetições. Então pisa, bate. Se ele tiver dificuldade em pegar a bolinha com uma mão, não tem problema ele pegar com as duas, dessa forma assim. Mas o importante é sempre ele desenvolver um lado só. Então ele pisa e vai acontecendo, e vai desenvolvendo. O que irá acontecer? Quando ele faz a primeira vez, ele irá sentir dificuldade. Logo, quando ele for retornar, ele vai sentir um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque o cérebro dele gerou uma adaptação. E isso é muito rápido e vai ser muito perceptível. Então, fez aqui as 10 repetições, ele repetiu da mesma maneira, sempre com o mesmo lado. E agora ele vai fazer do outro lado. Então ele irá pisar no step, pisou, bateu, pegou e voltou. E assim sucessivamente. Então ele irá fazer as 10 repetições até o cérebro dele entender e adaptar. Pode pegar com as duas mãos, tá? E o que acontece aqui? Você não trabalha apenas o desenvolvimento motor, cognitivo, né, entre outras capacidades. Mas sim, o que acontece? Você está trabalhando o equilíbrio com o seu aluno, porque isso daqui é uma simulação de subir escada, certo? Então é um movimento que ele faz no dia a dia. No entanto, ele está fazendo à frente e atrás. Então ele vai desenvolvendo algumas capacidades. Então isso é muito interessante você trazer para o seu aluno. Beleza, então ele fez isso daqui no primeiro momento, coloca ele, faz o exercício novamente, tá? Então, quando tiver novamente aí a recuperação, né, essa recuperação ativa, você pode trazer ele novamente para o step. E agora, de que maneira você pode fazer com ele? A troca de mãos, tá? Então, da mesma maneira que eu apoiei o pé direito ou o esquerdo e a mão contrária, você vai fazendo essa troca. Isso daqui gera uma outra adaptação no cérebro do seu aluno, tá? Então, de que maneira você vai fazer? Pisou, bate, pega. Irá trocar. E olha o que acontece, eu troco de mão e outro pé sobe. Ó, sempre de forma contrária. O que pode acontecer aqui? O seu aluno pode sentir dificuldade, porque isso daqui é muito novo para ele. Como o nosso cérebro trabalha de forma cruzada, então ele pode fazer isso daqui, ó. Tá? Veio e ele pode voltar com o pé e bater. Porque o cérebro dele ainda não está acostumado a esse tipo de movimento. Então, ele é algo a mais, é algo que o cérebro está interpretando de uma forma diferente, por mais que seja o mesmo movimento, mas ele é de forma alternada. Então, isso é totalmente diferente. Então, continue. Ó, bateu, pegou e voltou. Ó, tá vendo? Eu vou fazendo a troca, ele vai sentir dificuldade, mas quando ele repetir uma segunda vez, caso você queira trazer novamente, sempre o mesmo, tá? A mesma dinâmica, o cérebro dele já vai estar mais adaptado e ele já vai fazer de uma melhor maneira, tá? Então, é isso daqui, ó. Troca e veio. Legal, né? Olha, muito tranquilo. Você vai ter uma percepção diferente do ambiente externo, porque aqui o seu cérebro, ele está interpretando de uma maneira diferente, porque tudo que é automatizado, você está saindo disso, você está pensando em outras situações, como a troca de mão, a troca de pé, colocar o pé em cima, bater a bolinha, o tempo e o espaço, né, que é a percepção que ele tem quando bate no chão e volta, né, essa questão do olho ter que ficar desenvolvendo esses movimentos, que é muito importante também no envelhecimento. Então é muito legal, né? Ele é muito simples de ser feito. Bom, então você continua fazendo o seu treino, ou muitas vezes você só quer ir para a academia para fazer uma atividade mais aeróbica, você pode acrescentar esse exercício na sua aula, tá? Então, desenvolve dessa maneira, tá? Desenvolvimento motor cognitivo, isso é muito importante. E agora, o que eu irei colocar agora de situação?
aquele caixote que eu pedi para você colocar como inclinação, que é aquela tabelinha ali. Então, aquele primeiro movimento que você fez inicialmente, batendo com uma mão, você pode fazer da mesma maneira, só que o que vai acrescentar? Aquela tábua. Então, ao invés de você bater no chão, você vai bater lá. Então, já é uma outra situação. É que ele vai dimensionar a força, o tempo que a bolinha volta, então ele tem que prestar muita atenção nisso. Isso, para o dia a dia dele, vai ser muito bom. Tá? Ele vai ter uma percepção totalmente diferente do que está acontecendo ao redor dele quando estiver caminhando na rua, enfim. Bom, então vamos repetir, só que ao invés de bater no chão, bater na tábua. Dessa maneira aqui, ó. Pisou e pegou e voltou. E pode ser feito como eu fiz inicialmente. Joga com uma, pega com as duas e voltou. Bem fácil, né? Então assim você vai trazendo essa dinâmica, sempre com um lado só, tá? Então, ó, foi, pegou. E de novo, foi, pegou. Bem legal, né? E aí, o que vocês estão achando? Muito interessante, né? Eu acredito que você não tenha visto ainda uma atividade desse jeito. Então, esse daqui é muito legal, é dinâmico, será muito atrativo às suas aulas, professor. Tá? Eles irão contar para as outras pessoas o que você está fazendo de diferente e isso daí pode trazer mais alunos para você. Tá? Muito legal. Ó, e foi. E agora vamos desenvolver o outro lado, tá? Que pode ter ainda aquela dificuldade, o lado esquerdo, mas isso irá ser totalmente diferente quando ele repetir pela segunda vez, pela terceira vez, tá? Aí, ó, pisou, pode pegar com as duas e voltou. Então, ó, pisa com a direita, joga com a esquerda, pega com as duas, não tem problema. Mas o importante é com que ele realize o movimento. Mas, o que pode acontecer? Pode bater, vai para o outro lado, vai para cima, vai para baixo. Então, isso é normal de ocorrer nesse desenvolvimento. Mas procure sempre fazer com que ele pegue com uma mão quando ele estiver mais condicionado, tá bom? Então, aqui, ó. Pegou e voltou. Pegou e voltou. Pisou com a direita, joga com a esquerda. Pisou com a direita, joga com a esquerda. Pisou com a direita, joga com a esquerda. Olha, muito legal, né? E é isso daqui. Aí você faz o teu treino, volte lá novamente para esse desenvolvimento. E de que maneira você pode fazer agora? Daquela forma trocada como eu fiz, né? Então eu bati aqui e bati aqui. Então isso nós iremos fazer, só que agora batendo lá. Preparou lá? Então foi. Aqui, ó, troca de mão, pisou e pegou. Mas nada impede que você pegue com as duas mãos, não tem problema. Só tome cuidado que pode acontecer dele pegar com uma mão e jogar com a mesma que ele já jogou, né? Ou seja, ele pode pisar aqui, ó. Então, direito e direito. Mas é sempre desse lado. Mas não cobre muito do seu aluno. E você também, meus caros, meu senhor e minha senhora, não se cobre muito, tá? Não tem problema se você jogar com a direita e pegar com a direita. Não tem problema se pisar com o lado direito e pegar com a mão direita. Não tem problema, não se cobre muito. O importante é você desenvolver essa capacidade. Aí depois, aos pouquinhos, você vai pegando essa dinâmica, tá? Então, ó, jogou com a esquerda e trocou. Muito legal, né? E isso vai chamar muita atenção, professor, quando você estiver dando sua aula, porque é algo diferente. Você não vê isso daqui em qualquer lugar, né? Então, por se tratar do público mais velho, irá chamar bastante atenção. E principalmente para você, meu senhor e minha senhora, que estiver realizando isso daqui, você vai sentir que a academia é muito mais que só ir lá fazer o teu peso. Não, você pode desenvolver tudo isso daqui. É claro que se você estiver na sua casa vendo, você pode fazer isso também. Mas você não tem um step, você não tem essa tábua, não tem problema, você pode fazer sem um step. Um exemplo muito rápido. Ó, pisou e trocou. Ó, isso daqui. Ó. Percebeu que é a mesma coisa? Mas aqui só tem a situação do degrau. Então você pode fazer isso em casa. Como você não tem uma tábua dessa daqui, não se preocupe. O seu cérebro ele está desenvolvendo da mesma maneira. Aqui é só uma situação a mais, tá bom? Bom, e agora como nós podemos desenvolver as duas capacidades ao mesmo tempo? E isso daqui causa um bombardeio no cérebro do teu aluno, professor, e você também, meu senhor e minha senhora, sabe que o teu cérebro vai ficar num bombardeio de informações lá dentro, mas isso é importante. Prevenção do Alzheimer,
Se você esquece algumas coisinhas, então isso desenvolve algumas capacidades no teu cérebro, então tem que se desenvolver, tá bom? Então, utilizando aqui agora o step e a caixa, né, ao mesmo tempo, ou de forma alternada. Para deixar mais difícil também, porque tudo que o nosso cérebro acostuma, ele já entra numa zona de conforto. Então, você precisa estimular de outras maneiras, por mais que seja o mesmo exercício. Maravilha! Então, de que maneira você pode fazer? Tá? Então, você vai intercalar aqui e lá. Olha só que legal! Então, vamos fazer já de forma alternada, mas nada impede que você faça do mesmo jeito que nós fizemos no início. Pisa com um, bate e volta. Pisa com o mesmo, bate, tá? Pisa de novo, bate. Mas agora eu vou intercalar, tá? Já vou fazer direto assim, porque você já deve ter entendido como que é o procedimento e o processo pedagógico até chegar nesse momento. Então, vamos começar no chão. Depois que eu fizer o chão, vai fazer lá. Olha só que legal. Então, você pisa, esquerda, direita. Pega, troca. Direito, bate, esquerda. E volta, né? Você vai ter que trocar a sua mão. Ao invés de você bater no chão, você vai bater lá na tábua. Aí, ó. E foi. Pegou e voltou. E voltou. Ao invés de jogar na tábua, joga no chão. Então, assim, eu vou fazer completinho. E bateu. E trocou. Olha só que legal. Então, isso daqui vai gerar um bombardeio no teu cérebro, irá criar novas ligações sinápticas. Isso é importante. Envelhecimento é isso. É pensar fora da caixa, tá? Então, aplique isso com o seu aluno, professor. E você aí, meus caros, minhas caras, meus senhores, minhas senhoras, pratique também, sem se cobrar muito, tá bom? Olha que legal, né? Você desenvolve todas essas capacidades, você irá voltar para casa pensando no que foi feito aqui, né? E isso é muito legal. Pode contar para os seus familiares e você, professor, pode divulgar isso como teu trabalho. Legal, né? Olha que legal. Bate um, bate outro e aqui, ó. É uma dinâmica muito interessante. Será muito enriquecedor, professor. Tá? Olha que legal. E a última. Beleza. Legal, né? Eu não utilizei a outra bolinha para esse primeiro momento, porque ele se torna mais difícil. Mas eu vou mostrar para você brevemente, rapidamente, o que pode ser feito também. Olha só que legal. O que acontece? Você faz, então, essa troca de mãos. Mas o que ocorre? Como um lado pisa e o outro lado bate, com as duas bolinhas na mão, isso também vai causar uma nova situação no cérebro do seu aluno, certo? Eu vou demonstrar rapidamente, mas não é o intuito desse vídeo com duas bolinhas. Mas eu só trouxe que essa situação porque você pode aplicar dessa maneira também. Ou seja, olha, pisa com o esquerdo, bate. Só que aqui você não faz mais a troca, né? Aí, ó, a bolinha já está na outra mão. E é isso daqui, ó. E aqui pode também causar uma situação no cérebro do teu aluno, que ele pode fazer isso daqui, ó. A mesma perna e o mesmo braço. Porque a bolinha já está aqui, não tem como passar para outra. Mas isso você vai desenvolvendo também. Então pode aplicar, ó, pode errar sim, tá? E foi. Aqui, ó. Interessante, né? Então você bate ao contrário, a bolinha tá aqui. E você pode desenvolver outras situações depois, né? Tem muitas coisas que pode ser feito desse jeito. E eu irei trazer para vocês uma continuação de como você pode fazer utilizando as duas bolinhas ao mesmo tempo, como você pode trabalhar com rotação de tronco. Tem muitas situações apenas com a utilização do step, duas bolinhas ou uma caixa simples. Você não vai ocupar nenhum espaço da academia. Muito legal, né? Então, o que vocês acharam? Professor, deixem nos comentários se tem algo que você tem como dúvida, eu posso esclarecer para você, principalmente para essa capacidade de desenvolvimento motor. E você, meu senhor e minha senhora, se também tiver uma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Então, isso daqui é importante, precisa desenvolver essas capacidades. Terceira idade é isso. Pense que a terceira idade ela tem que se desenvolver bastante, porque ela precisa do quê? Autonomia, independência, qualidade de vida, ela precisa ter uma resistência para viajar, para passear, brincar com seus netos. Então isso é importante na terceira idade. Belezinha, meus senhores, minhas senhoras e meu caro, querido professor? Então eu estou aqui para ajudar vocês e trazer muitas informações
interessantes para o público da terceira idade. Mesmo que você tenha mais de 70 anos, 80 anos, 90 anos, isso não é empecilho, tá bom? Você pode fazer exercício físico. E fique ligadinho aqui no canal e já aproveite, se inscreva, ative as notificações. Se você não sabe como se inscrever, meu senhor e minha senhora, se você ficou até o finalzinho desse vídeo, eu vou deixar agora, aqui no finalzinho desse vídeo, um passo a passo de como você se inscreve no canal. Quando você entra direto no canal, como você faz, e quando alguém ou por um acaso aparece o meu vídeo para você, e como você se inscreve. Então vai ter esse passo a passo. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Deixa aí seu like e envie para aquele seu familiar. E eu espero você no próximo vídeo. Tá bom, professor? Então, todas as informações é para todos vocês, professor, e para quem já está aí na fase da terceira idade. Então fique aí agora com o passo a passo. Um abraço do professor Matheus. Então vamos lá para essa primeira opção. Se você acessou o canal Espaço MB Mobilidade, você irá observar ali a opção Inscreva-se. Então você vem aqui, clique em cima do Inscreva-se, aperte mais uma vez em cima, irá aparecer essas opções, aí você escolhe aqui para todas. Aí a partir desse momento você irá receber todas as notificações. E temos essa segunda opção de inscrição. Caso você receba o meu vídeo, você irá observar ali o inscreva-se ao lado do nome do canal. Então você vem aqui, aperte inscreva-se, aperte mais uma vez em cima do sininho, irá aparecer essas opções aqui, você clica em todas e aí sim você receberá a mensagem, você receberá todas as notificações. Bem fácil, né?